Olá, mais uma vez bom dia, né? Comemorando, né, a live de número 60, né? Uma marca assim que me deixa assim muito feliz, ok? Quero agradecer a Deus, né, por nos possibilitar este momento, né, para que possamos aqui estar emanando boas energias para todas as pessoas deste mundo, ok? Quero agradecer a todos os meus colegas, né? Ontem o encontro com os professores da Escola Nacional de Seguros, né? E a gente já comentava o que a gente vai fazer aqui hoje, né? Isso é muito bom poder estar reverberando tudo isso. Hoje é aniversário da minha irmã Itana, te amo, parabéns, tudo de bom para você, bom ter você aqui em Salvador, ok? Gente, hoje tem um tema que eu fiquei pensando assim, né, como seria a última live do ano, né? E aí eu fiz o convite para a Cláudia, que está aqui com a gente, né? E também agradeço a ela por ter aceito esse convite, né? É a segunda vez que ela está aqui com a gente, né? E ela falou da última vez sobre equilíbrio, o futuro das organizações. Eu acho que esse nosso papo de hoje é quase que uma continuidade, né, Cláudia, desse bate-papo, né? E quero apresentar para vocês, né, para quem não conhece ainda, né, a Cláudia Lopes, né? Cláudia é terapeuta, né? Cláudia é ativista quântica, empreendedora, youtuber e escritora, né? Se você não visitou ainda, visite o canal Virando a Chave, né? Vai te propaganda. Mas tem que fazer o comercial, principalmente daquilo que é bom, né? E logo adiante, né? Falei na escritora, né? Vamos fazer propaganda aqui do livro dela, né? O Despertar da Espiritualidade, né? Que realmente você não será o mesmo depois que fazer esta leitura, tá bom? Bom, a gente vai começar, né? E aí, como sempre, né, Cláudia, por favor, dê um bom dia aí para nossos amigos, para que a gente possa então começar o nosso bate-papo. Então tá, bom dia para todo mundo. Quero dizer que é um prazer estar aqui, principalmente trazendo um tema diferente numa empresa, numa organização que acolhe, que tem se transformado a partir de uma perspectiva também diferente de ser, né? De estar no mercado de trabalho, enfim. E eu estou muito feliz de poder ter esse espaço também para poder compartilhar do que eu acredito que é o futuro das organizações. Perfeito, né? Eu vou estar até baseado nesse seu comentário, fazer uma pequena inversão aqui na pauta, né? Sobre mudança no comportamento das empresas, né? Que é falar um pouquinho sobre a questão do propósito, né? Eu vou ler para vocês aqui o propósito da Anubis e gostaria que a seguir a Cláudia fizesse um comentário sobre o que ela entende sobre propósito, né? Nós da Anubis definimos aqui o seguinte, que a Anubis é uma empresa consultiva que atua como agente transformador, proporcionando educação no segmento de seguros para que os clientes possam fazer as melhores escolhas, visando proteger sua vida e seu patrimônio durante toda a sua jornada ao nosso lado. Cláudia, o que é propósito? Bom, vamos lá. Todo mundo, falar de propósito é uma coisa que não é bem, já quase que antiga. Todo mundo fala propósito, e eu gosto de alinhar propósito com missão. Se nós pensarmos que todos nós temos, todos nós somos organismos vivos, porque tudo é energia. Então, quando uma empresa fala sobre o seu propósito, ela também está falando sobre um padrão de energia. É fácil falar sobre propósito numa perspectiva do comum. Eu tenho propósito de... E propósito de, que eu falo mais longe, é quase que assim, a minha visão, a minha meta, né? Que é aquela coisa que a gente tinha nas organizações padrão, dentro de uma estrutura ainda mais pragmática, e que era muito fechado e amarrado. O propósito, ele está relacionado a um espectro muito maior, que diz respeito aos seus anseios. A minha organização, a minha empresa, tem como propósito transformar, impactar, eu nem gosto muito dessa palavra, porque parece que é uma palavra muito forte, né? Mas transformar, impactar
todo o meu entorno, gerando elementos agregadores que podem aumentar, mas que podem dar essa perspectiva muito maior do que você quer ser, de como você quer atuar. Mas o cerne da questão é como eu transformo o meio que eu estou inserido. Então, quando a empresa, por exemplo, a Anubis, uma empresa consultiva que atua como agente transformador. Então, esse é o propósito, atuar como agente transformador, impactando, transformando, trazendo novidades ou reformulando, ressignificando o seu sentido de existir. Por isso que é uma coisa mais complicada, às vezes, da pessoa entender, porque, só uma parte aqui, a missão é o que a gente faz. Eu não posso pensar só no propósito da minha organização se eu não entendo o que eu faço como missão, né? A missão, por exemplo, a Anubis. Qual que é a missão da Anubis? Levar tranquilidade às pessoas. Isso. Como que eu levo tranquilidade para as pessoas, né? E é mais do que levar tranquilidade, certo? Quando eu estou confiante, quando eu estou seguro, eu tô tranquilo. Então, a minha missão, a partir do momento em que eu comercializo um plano de saúde, eu comercializo um seguro, eu comercializo no caso da Anubis, e eu interajo com os meus colaboradores, com os meus stakeholders, eu estou interagindo, isso faz parte da minha missão. Para quê? Para que eu atinja o meu propósito. Qual que é? Ser um agente transformador. Ok, e a missão me ajuda a separar o ser do ter? Depende se você tem claro qual é o seu propósito, né? Porque como é que a missão, como é que eu separo a missão do ter e do ser? Se eu tenho claro que o meu propósito, tá dando para escutar legal? Tá, né? Se eu tenho claro que o meu propósito é ser um agente transformador e melhorar a comunidade ao qual eu estou inserido, e eu falo comunidade num aspecto sistêmico mesmo, abrangendo tudo, e todos que eu estou interagindo. Se eu entendo que o meu papel é esse enquanto propósito, que é muito maior e é intangível, a minha missão, ela pode integrar o ter e o ser. Porque, fato, eu preciso hoje de recursos. E recurso como? O recurso financeiro é um recurso. O recurso de ambiente é um recurso. O recurso cultural é um recurso. Por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos usando aparatos e tecnologias que são recursos tecnológicos para que a gente possa atingir o maior número de pessoas possíveis. O que a gente está fazendo aqui? Nós estamos trabalhando o propósito, digamos assim, né? Nós estamos levando, a gente está levando, ampliando uma visão sobre uma perspectiva de comercializar seguros, por exemplo. Então, ele pode ter o ter e o ser, desde que ele que esteja consciente. Aí não existe só, eu vou ser sem ter. A gente está na terceira dimensão, precisa de recurso. E esse recurso, ele precisa só ser ressignificado com a consciência. Ok. Bom, eu acho que se a gente começa a pensar no propósito, né, começa a pensar que temos então uma missão, né, eu agora acho que a gente pode começar a pensar em ter metas. Né? E o que é meta? Né? Tecnicamente, a meta é um objetivo quantificado para ser executado em um determinado tempo. Isso é visão tecnicista, né? E que eu aprendi ao longo do tempo da minha vida profissional. Né? Cláudia, e o que é que você acha desta definição? Pera, vamos repetir a definição. Ficou naquele... Vamos por partes, vamos né? lá, tá? A meta é um objetivo quantificado, ou seja, eu tenho que vender 100 planos de saúde, né? Definido no espaço de tempo. Eu tenho que vender 100 planos de saúde em 2 meses, ok? Né? Essa é a definição. Ok. E agora eu vou deitar enrolado. Bom, gente, vamos lá. Guarda, você vai me ajudar a me entrar no eixo, tá certo? Sim, porque eu vou viajando aqui. Vamos lá. Presta atenção. Se nós estamos...
O que nós estamos falando da próxima década, né? Que nós estamos adentrando, começando agora, tá? Daqui 15 dias. O que a gente está falando da próxima década? Não, vamos fazer um recorte menor para ficar mais fácil. Vamos falar do ano que vem, o ano de 2020. Nós estamos mudando para um ano, para um período, a próxima década, principalmente o próximo ano, nós estamos adentrando num padrão de energia e assim, essa é a proposta, né? Porque ampliar essa perspectiva de ser, estar, de ter, para uma perspectiva quântica, uma perspectiva de olhar para tudo isso enquanto potencial de energia. Se eu estou, vou colocar mais para cá que fica melhor, se eu estou considerando que a organização é um ser que vibra, que pulsa energia, e no ano que vem, o nosso grande desafio vai ser lidar com o fator tempo, porque nós estamos mudando. Eu tô tentando. Deixa eu reorganizar aqui. Eu tô tentando falar mas eu preciso organizar do ponto de vista teórico, né? Pra gente poder entender. Vamos pegar o exemplo seguinte. Como é que passou o ano para vocês, aqui alunos? Como é que passou o ano para vocês? Bom, eu fui num cliente semana passada e disse para ele assim: olha, cara, eu vim trazer o brinde para você aqui desse ano. E ele, pô, que legal. Eu disse, poxa vida, o ano passou e eu quase não lhe visitei. O ano passou e quase nós não conversamos, né? E assim foi. Por uma questão de tempo, por certo? Por uma questão de tempo e de prioridade, de socorreria. Então, o tempo é o grande desafio da nova década. O tempo, se você pegar e olhar para você, eu não vou falar nem de organização, olha para você, como é que passou muito rápido. Nós estamos, enquanto planeta mesmo, nós estamos adentrando numa perspectiva de padrões de energia, e isso também está no Google, tá? Isso não é holístico, não é espiritual, não é nada, isso daí é científico. Eu estava lendo um artigo agora essa semana, em mídia convencional, que estava falando da mudança do norte magnético do planeta Terra e o quanto que ele tem influenciado na questão tempo, por exemplo. Então, fato, nós estamos com um tempo muito mais achatado, né? E todos nós, conforme nós adentrarmos na próxima década, o tempo vai ficar menor ainda, vai encurtar mais ainda, porque nós estamos vivenciando padrões de energia diferenciados do que estão entrando no planeta Terra. É lógico que eu estou falando isso, e essa perspectiva fica, para muita gente, ainda fica muito distante de pensar. Então eu sempre gosto de trazer para o exemplo prático. Observa, é só agora, já dá para observar como tudo está muito acelerado, tudo está muito corrido. Então quando você diz que a meta, certo, ela está relacionada a tempo e espaço, aí eu defini algo que eu quero dentro de um tempo e de um espaço, e se o meu grande desafio vai ser lidar com uma diminuição de tempo, como que eu vou fazer isso? Né? O que eu vou fazer se eu tenho menos tempo para realizar, digamos que as mesmas coisas que eu... Então, mas eu quero complicar um pouquinho mais aí, né? Eu preciso fazer isso, cumprir a meta num determinado tempo, mas eu quero também, né, cuidar da minha saúde, cuidar do meu pessoal, fazer minha malhação, cuidar da família. Como é que eu junto tudo isso aí e ainda cumprir minha meta, lidando com o fator tempo? Então, vamos lá. Vamos organizar do ponto de vista a gente chamou, como é que eu faço para atingir minhas metas no ano de 2020? Uma visão sistêmica. Entendendo que o grande desafio é lidar com o fator tempo e automaticamente, que aí vem o que você está perguntando, se eu tenho um tempo reduzido, o que o tempo reduzido normalmente gera em qualquer situação? Um sentimento de urgência.
Esse sentimento de urgência gera estresse, gera ansiedade, porque eu defini como meta para o meu primeiro semestre executar X tarefas. Essas X tarefas eu posso executar dentro de um espaço-tempo Y, que eu planejei, que eu tinha ideia de que seria. Só que aí, como eu estou lidando com achatamento de tempo, eu não vou conseguir. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso mudar a minha mente, a minha forma de pensar. Eu tenho uma mudança de mindset. Eu preciso entender, eu preciso confiar e preciso acreditar, né? Eu confio que ai, gente, sorry, desculpa. Mas para confiar e acreditar, né, eu preciso estar fortalecido, né? Eu preciso cuidar da minha individualidade, eu preciso cuidar da minha fé, preciso cuidar da minha esperança, desse sentido de propósito, né? E trazer as minhas curas, né? E fazer as minhas curas, né? Eu penso que esses são caminhos. Eu estou na linha certa? Tá na linha certa, que é cuidar. Cuidar de si, cuidar... Não, peraí, Gil, é que senão, se você vai aí vamos lá, deixa eu alinhar uma coisa. A gente tinha feito, eu falei, vamos fazer um combinado que a gente não vai combinar nada antes, vamos deixar fluir. E aí ele fez um esqueminha e eu, para poder fazer as perguntas para mim. Mas eu tô sentindo ainda que eu preciso alinhar antes de entrar nesse conceito, vamos alinhar primeiro. Eu preciso alinhar com quem está me escutando do ponto de vista. Eu tenho uma organização, ou eu estou dentro do meu trabalho. O ano que vem é um ano que vai chamar a gente para poder ter menos... Vai ser um ano que eu vou ter menos tempo. Por quê? Porque eu já falei, porque a gente está entrando num padrão de energia onde há um encurtamento de tempo. E não é o ano que vem, a gente vem nesse encurtamento de tempo. Se eu tenho uma meta, eu fiz o planejamento. A Nubis não fez o planejamento dela? Sim. Fez planejamento para 2020. Se eu fiz um planejamento para 2020, você fez um planejamento considerando que tempo? Considerando um tempo ano. De um ano, 12 meses. Imagine o seguinte, se em 12 meses, nesses 12 meses, você vive esses 12 meses em 6 meses. O que vai acontecer? Quando você pensa que você está trabalhando para chegar nos 6 meses, já atingiu o final do ano. Isso vai gerar o quê? Muita ansiedade, uma sensação e uma percepção de que eu não estou conseguindo atingir as minhas metas. Uma percepção de que eu não estou conseguindo ir em lugar nenhum. Você tende a cobrar dos seus colaboradores, gente, vamos lá, vamos fazer. E você vai acordar de manhã, vai dormir e vai ter a sensação sempre de que você não está realizando. Esse é o grande desafio, é poder acreditar que você vai estar realizando a partir muito mais das suas intenções, num padrão de energia do que propriamente de fazer coisas. Você fala, como assim, Cláudia? Como que eu vou realizar coisas sem fazer coisas? Vamos dar um exemplo prático. Digamos que você colocou no seu planejamento visitar, fazer 4 visitas por dia. 4 visitas por dia. Gente, não vai rolar fazer 4 visitas por dia, porque você vai ter outras demandas e você vai chegar no cliente, o cliente vai ter uma outra demanda que você vai precisar conversar, que você vai precisar estar disponível. Isso vocês podem estar observando, né? Quem trabalha visitando o cliente, muitas vezes chega no cliente e encontra uma demanda de ser, de estar, que você muitas vezes precisa cuidar. Se você se propõe a ser um agente transformador, você não pode chegar no cliente e falar assim, e aí, tá tudo bem com você? Esse contrato tá legal? Aí o cara fala, não, gente, não tá legal, porque eu tô passando por um problema pessoal, que às vezes não tem nada a ver com a empresa, e o cara começa a desabafar com você. Aí você fala, eu sou um agente transformador, e você não vai escutar o que o cara tá falando? Você não vai acolher o que o cara tá falando? Aí você, não posso porque eu tenho tempo, eu preciso visitar 4 empresas hoje. E aí o que acontece? Você foge do seu propósito. Quando você foge do seu propósito, você não atinge a sua meta. E aí, ferrou tudo, certo? Então, assim,
Se eu tenho, se é claro que eu vou ter uma questão de tempo, eu preciso lidar diferente com essa questão tempo, o que eu preciso fazer? Eu preciso diminuir as coisas que exigem a minha mão de obra, efetivamente. E o que eu posso entregar para a tecnologia e posso entregar para que o próprio universo coloque no meu fluxo aquilo que efetivamente está alinhado com o meu propósito. Então, por exemplo, você tinha 4 visitas para poder fazer durante uma manhã, tá certo? Não, aí 2 de manhã, 2 de tarde. Tá, 4 visitas para fazer. Aí, se você fala assim, não, vou passar para 3, posso cuidar melhor dessas 3, e essa uma eu faço um contato telefônico, essa uma eu vou fazer uma outra abordagem, digamos assim. Se você está confiante de que, como agente transformador, você vai acessar a pessoa certa, essas 4 visitas, de repente, elas viram 2, tá certo? E ela é tão efetiva a ponto de impactar energeticamente na terceira, porque nós estamos falando numa perspectiva sistêmica. O que é uma perspectiva sistêmica? É eu entender que eu estou aqui, mas eu tenho um campo que atua ao meu redor. Esse campo que atua ao meu redor, ele responde de acordo com a energia que eu estou reverberando. Então, de repente, se eu atendo um cliente que tem uma questão X, os outros clientes que estão na volta, eles são impactados energeticamente por essa ação transformadora que eu estou gerando nesse primeiro. Eu sei que é um pouco... Eu tô julgando, né? Que é um pouco difícil de entender, porque isso é uma mudança de mindset, uma mudança de paradigma muito grande, muito significativa. Mas é o seguinte, né? Eu vejo que para que se consiga isso, eu acho que nós temos que ficar muito centrados, né? E aí existe aquela pressão do dia a dia, né? Onde a gente precisa pagar as contas, né? E aí quando a gente tem que pagar a conta, vem essa correria contra este tempo que eu tenho que ter, lidar com ele, né? É diferente, né? E quando eu falo lidar com o tempo, eu penso sempre em pausa, né? Então, já que eu tenho que ter a correria para pagar as contas, eu preciso lutar contra o tempo. Como é que eu posso fazer com que a relação seja justa e equilibrada? Então, primeiro que assim, ó, pagar conta, eu preciso ter recurso, certo? Então, que é um outro paradigma que a gente vai ter que ressignificar. Pagar conta, se eu ficar preso nesse sistema que eu preciso trabalhar para pagar conta, ferrou. Porque energeticamente, eu só vou trabalhar para pagar conta. Eu não consigo trabalhar abundância. Então, o que eu estou chamando a atenção é para efetivamente uma mudança de mindset, é uma mudança de mente. Eu preciso começar a acreditar que esse sistema ao qual eu estou inserido, ele vai responder muito na minha intenção, ele vai responder muito a partir do que eu penso. Então, quando você traz, eu preciso ter mais atenção, ponto, é fator chave, eu preciso estar presente. A gente estava aqui para começar a fazer o nosso encontro. O que eu fiz? Eu peguei minhas pedrinhas, que eu não ando sem elas, né? Peguei minhas pedrinhas, coloquei minhas pedrinhas aqui e fiz uma concentração. E aí, tava Jalásio do meu lado, aí ele começou a pôr o cafezinho, Jalásio, volte, a gente precisa estar presente. Nesse momento, nós estamos fazendo uma conexão com muitas pessoas. Eu estou colocando no meu campo, imagina, eu estou falando aqui, pode ser que tenha gente me escutando em outra cidade. Ok, o recurso tecnológico ele me aproxima, mas na medida em que eu estou presente, eu estou conectada com você. Eu estou sentindo você, eu estou impactando. Então, a Anubis com as lives, ela faz um trabalho de agente de transformação, não necessariamente angariando um recurso financeiro, mas ela atua como agente transformador e capta para ela outros tantos recursos que desencadeiam o recurso financeiro.
desencadeiam a abundância. Digamos que você pode ter uma organização extremamente rica em termos de dinheiro e extremamente carente em termos de propósito, em termos de... Aí você fala, mas Cláudia, eu não posso ter dinheiro e se eu tenho dinheiro é porque eu estou atingindo o meu propósito? Não, não tá. Nós estamos mudando o paradigma do que a gente acredita. Então, estar presente, estar consciente é um fator chave para a próxima década. Eu preciso estar consciente e pagar a conta. Se eu ficar, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que pagar a conta, olha o que você está reverberando no seu sistema, no seu campo sistêmico. Que você acaba reverberando, pagar a conta, pagar a conta é uma coisa que você coloca na... Aí você fala, como que eu faço então? Coloca na sua cabeça o seguinte, você não tem que pagar isso aqui? Tem, ponto. Então é imprescindível que você vai ter que ter dinheiro. Se eu sou um agente transformador e eu preciso fazer, cumprir com o meu propósito e eu tenho uma missão, que a minha missão é interagir, a minha missão é visitar, a minha missão... É isso que eu tenho que me preocupar. O dinheiro, ele vai ter que entrar. É um recurso que ele vai entrar. E isso eu não vou me preocupar. Porque se eu me preocupo, ó a palavra, eu preocupo um tempo que eu não tenho mais, pensando se eu vou ter dinheiro ou não. Então, dinheiro, ponto, eu tenho, acabou. Não me falta. Ok. Gente, todo mundo apontando, está faltando dinheiro para você? Para mim não. Mas dentro desse ambiente, né, você, enquanto ser, Cláudia Gelásio, né, este indivíduo, ele está inserido dentro do meio, que estão outras pessoas dentro dessa relação, cada um com uma energia diferente. Perfeito. Tá? E eu tenho que, logicamente, né, estar reverberando boas energias e contaminar positivamente os ambientes. Só que, né, existe esses outros, né? Como então lidar, né, e trabalhar, né, como discutimos seria a pauta da nossa reunião, trabalhar essas relações interpessoais para poder estar transformando o outro positivamente, para que ele não me transforme negativamente, para que haja soma. Então vamos lá, vamos alinhar algumas coisas que você falou. A gente precisa primeiro alinhar o seguinte, nós estamos inseridos num contexto da dualidade, onde a gente tem certo e errado, bom e mal, energia positiva e energia negativa. Vamos alinhar, antes de qualquer coisa, vamos alinhar o seguinte, todos nós somos aspectos luz e sombra, bom e mal, bom, positivo e negativo, energia boa e energia ruim. Todos nós temos esses dois aspectos. Elas habitam em nós. Ambas as partes. Ela está em nós. Então, quando você fala assim, Cláudia, eu estou num meio que tem energia ruim, certo? E o que eu faço? Bom, se eu reconheço... Primeiro, para que eu possa reconhecer, energia ruim do outro é problema do outro. Eu tenho que prestar atenção na minha energia. Então, é aquele exemplo que eu dou, eu uso uma metáfora, eu gosto bastante dessa metáfora. Imagina que você está num lago. E esse lago... ele tem várias outras pessoas, várias outras situações. Se uma pessoa que está próxima a você, ela movimenta uma energia mais pesada, mais densa, sem julgar que essa energia pesada e densa seja boa ou má, ela vai gerar uma onda no lago, como se eu jogasse uma pedra e vai aquela onda. Essa onda, se você está em equilíbrio, se você está confiante, se você está com energia boa... essa onda vai impactar você, você absorve parte da onda, mas você não se desequilibra, porque você tem equilíbrio. Você absorve parte da onda e você volta. Em que você volta, a onda, você volta com uma onda, ela volta menor. Se você está em desequilíbrio, o que acontece? A onda bate e você vai fazer isso daqui. E ao invés de impactar e diminuir o potencial dessa onda que impactaria negativamente... quando você está em desequilíbrio, você joga e aí ela volta, sabe? Ela vai ampliando, em vez dela ficar mais densa, ou dela ficar mais suave. Então, quando você fala assim, Cláudia, o meu meio é um meio que não necessariamente vai estar bom, alinhado. Mas você em equilíbrio, você consegue transformar o seu meio.
E óbvio que você em equilíbrio diz respeito a os aspectos emocionais da sua família, os emocionais do seu entorno que você convive, os seus aspectos individuais. Nós todos estamos no momento de lidar com as nossas sombras. O que é lidar com a minha sombra? É lidar com o meu medo de não ter dinheiro, é lidar com o meu medo que eu tenho uma instituição e que uma instituição não, uma organização, que eu tenho outras pessoas que dependem financeiramente de mim, que pagam suas contas. Não é isso. Isso é sombra. E sombra não é mal nem bom. Sombra é um aspecto que tira muito da nossa energia, que ocupa muito do nosso tempo. Então, se automaticamente você reconhece que você tem medo, eu tenho medo de não ter dinheiro para pagar minhas contas no final do mês. De onde vem esse medo? Vem que eu gastei muito, então gasta menos. De onde vem esse medo? Vem do meu pai, da minha mãe, que eram muito controladores e que não sei o quê. Tá, aí você olha e fala assim, o que você vai fazer com seu pai e com sua mãe? Às vezes seu pai e sua mãe já morreu, certo? Você vai fazer o quê? Você tem que cuidar de alguma forma. Se você vai buscar um terapeuta, se você vai fazer alguma atividade, se você traz para a consciência, se você mesmo busca transformar, o que não pode é negar. E a organização, ela é um organismo vivo. A organização também tem medo. Qual é o medo da sua organização? Qual é o medo da organização da Nubis? O medo da organização da Nubis é o medo que Jalásio, que Lucimara, que Luan, que Roberto, que cada um que está aqui reverbera dentro dela. Eu acho que eu sempre digo que se a gente está junto, que as energias nossas estão se somando positivamente num bom campo, né? E a gente trilhou, assim, determinou o que nós queremos atingir, eu acho que ninguém segura isso, entendeu? E eu sou uma figura assim muito alegre, muito contaminadora dessas coisas, e sou uma figura animada, né? E aí, quando eu estabeleço as metas, aí os técnicos dizem, Gelásio, mas tem que cobrar, tem que fazer o pipeline, tem que cobrar transferência, eu detesto fazer isso, aí meu Deus, tá? Então, já quem está discutindo aqui essa mudança de mindset, como trabalhar esse termo técnico do pipeline, que é o papel que está ali cobrando, que dia fez, que dia fez, quantos passos você deu, né? E cuidando das pessoas positivamente. É a dificuldade que eu tenho, que talvez meus colegas que estão aqui assistindo tenham, ou que os próprios clientes e amigos aqui que estão nos assistindo também tenham, né? Isso, perfeita essa pergunta. Inclusive até pelo termo que você usou. Nós estamos vivendo um processo de transição dentro das próprias organizações. Tem algum material, depois eu vou pedir para o Luan, a gente passa, Luan, eu vou te dar o referencial teórico que eu tenho usado, que eu tenho estudado e que tem me ajudado muito a entender esse processo. Por exemplo, o Raj Sisodia, que é um cara que fala do capitalismo consciente, ele traz muita coisa interessante. Tem um livro que saiu esse ano, Healing Organization, que é fantástico, porque ele traz o seguinte, que as organizações, a grande mudança que vem ocorrendo dentro das organizações é exatamente romper com essa estrutura e com essa linguagem de máquina, de computador, e começar a enxergar as organizações do ponto de vista do seu emocional, do emocional das pessoas. Então a saúde das organizações está nas relações que se estabelece a partir do amor. E aí quando a gente fala amor, ainda soa como uma coisa tão assim, como que eu falo de amor em organização que eu preciso de dinheiro, Cláudia? Acorda! É exatamente essa grande mudança de paradigma que a gente vai que nós estamos já vivendo, não é que nós vamos viver, nós estamos vivendo. E como que isso acontece? Então, assim, eu vou passar esse referencial teórico, porque eles dão, inclusive, exemplos de organizações que já estão mudando. Então, se você for pensar, por exemplo, a gente tem a Natura aqui no Brasil, nós temos a Microsoft, tem vários exemplos de muitas organizações que estão mudando o seu mindset, e a palavra mindset também eu não gosto, porque essas palavras muito pipeline, né? Pipeline, boa, que aí você falou, o que é pipeline? Por que a gente começou a usar pipeline?
Você sabe por que você usa pipeline? É porque essa tecnologia de marketing normalmente vem dos conceitos americanos, e quando fala em marketing, que significa interagir com o mercado, é uma palavra longa, e marketing é uma palavra mais curta. Então esses termos nos ajudam, né, dentro do segmento e em outros tantos. Então, mas aí o pipeline, por exemplo, é uma linguagem do computadorizada, do computador, que ele emite aquelas planilhinhas que organiza as coisas, né? E aí eu tenho aquela organização e tal. Em termos de organização, ok, só que uma instituição, ela não é o computador. Então, não adianta eu estabelecer pipelines muito fechados num setor que é comandado por mulheres, que tem períodos durante um mês que tem uma alteração hormonal que mexe diretamente no emocional. Então, assim, não adianta eu ter um pipeline. O computador não menstrua, gente. Entendeu? Não tem. O computador não tem iluminação. O computador não tem mau humor. Até tem, né? Depende. Porque pega a energia ruim lá da pessoa, a energia ruim sou eu, olha eu falando na dualidade. Pega uma energia densa, pesada, não funciona. A internet não funciona, pode observar. Quando der pau na sua internet do nada, pode ter certeza, vai qualquer coisa, porque você tem que mudar a energia. Não, eu saindo do foco de novo. Mas não, assim, acho que você não está saindo do foco, né? Já pontuando aqui que a gente está aqui com nossos 5 últimos minutos, né? Eu acho que quando você falou em amor, em pipeline, eu acho que para poder então atingir essa meta, eu preciso trabalhar com a palavra acolhimento. O que eles trazem assim, eu tenho que acolher, eu tenho que ter uma linguagem que entenda os comportamentos e as mudanças. Se eu se eu estou tendo um grande desafio, que é lidar com o fator tempo, que está achatado e está encurtado, aí eu cobro da minha equipe um planejamento e uma meta. E eu não compreendo que isso está humanamente impossível fazer com as minhas mãos, que eu preciso mudar isso. E aí eu não acolho isso, eu vou tender, no ano de 2020, a implodir a minha organização, a implodir o meu setor. E aí, por exemplo, eu estou falando de organização, mas você pega uma pessoa de RH, a galera de RH vai enlouquecer, certo? Por quê? Porque ela tem, se o chefe dela não entende que ele precisa mudar esse padrão de olhar para o seu negócio numa perspectiva mais encurtada, e que eu preciso acreditar que esse campo sistêmico vai me ajudar a realizar sem efetivamente eu precisar estar fazendo, eu vou cobrar da minha equipe, a minha equipe estressa, na hora que a minha equipe estressa eu não acolho, e aí na hora que eu não acolho eu gero uma implosão. Então, as organizações, os departamentos, os sistemas vão estar vivendo situações, se eu não acolho, se eu não coloco um outro olhar mais sistêmico sobre o meu fazer, eu vou implodir. Né? Eu vou implodir por quê? Porque eu não consigo, eu vou cobrar metas, eu vou cobrar, cobrar coisas, cobrar funções, que a pessoa não vai dar conta, não é porque ela é ineficiente, não é porque é humanamente possível, que eu preciso mudar o meu modus operandi, como eu tenho falado o tempo inteiro, eu falo, como muda o modus operandi? Como você muda o seu modus operandi? Quando você muda a perspectiva do que você precisa, de como você vai realizar. Eu sei que é complicado isso, mas nós temos a possibilidade, e vamos ter que mudar o nosso modus operandi de realizar coisas. Ok, então a gente aqui está chegando no finalzinho, e aí eu fico pensando o seguinte, a gente tem aqui a meta, né, quantitativa, etc. Mas eu acho que tem que isso está alinhado com a minha meta principal, né? Para mim, qual é a meta principal? Eu preciso ser feliz e tornar as outras pessoas felizes também, né? Então, o comentário que você fez hoje, eu quero que você faça um pomporri aí. Eu vou fazer uma mistura ali, presta atenção, porque são muitas coisinhas aqui, né? Então, eu tenho que ter a meta da empresa, ok? Certo. Eu tenho que ter alinhado com a minha meta de ser feliz, afinal de contas eu vim aqui para isso, né? Ok? Bom, mas você tem falado muito sobre uma nova era, né? E você tem falado muito sobre portais, né? Então, como que esta nova era e esses portais
pode me ajudar a interagir com essa meta, sendo feliz e fazer outro feliz em paz e exercendo a minha fé. Tá. Vou fazer uma pincelada bem, porque você misturou bastante coisa. A ideia foi essa, porque nosso tempo esgotou. Olha só, o planeta Terra... Olha o tempo de novo. Olha o tempo. O planeta Terra, ele está passando por um processo de transformação. Isso é uma linguagem muito da espiritualidade, sem ser religião, ok? A física quântica também, uma linguagem da física quântica, tá? Para a gente ficar até melhor aqui. Esse processo de transformação implica numa mudança de padrão de energia que envolve a Terra, certo? Quando nós não estamos sozinhos e o cosmos todo é energia, então nós estamos inseridos dentro da Via Láctea. Láctea, ótimo, láctea de leite. Nós estamos dentro de um sistema, do sistema solar. Energeticamente, aqui dentro do planeta, nós temos a oportunidade, os portais, eles são janelas de oportunidade que a minha intenção, o meu pensamento mais o meu sentimento gera um padrão de energia de realização. Só que antes nós não nos conectávamos com isso porque a gente não tinha esse nível de consciência. Agora nós estamos tendo, então a nova era, certo? É isso, é a ampliação dessa consciência, porque eu tenho uma diminuição, eu tenho... digamos que eu tivesse uma camada de nuvem bem escura, passou um vento e essa camada de nuvem ficou bem clara, de modo que eu vejo nuances. Antes eu não enxergava nada, eu achava que o céu era totalmente cinza. Agora eu consigo enxergar, às vezes tem buraquinhos que eu falo, olha, tem uma estrela. Às vezes tem buraquinhos que eu olho e falo, olha, eu consigo ver um pouco de céu azul. É esse momento, a nova era, é esse tirar o véu, é esse... a gente poder ver, acreditar em coisas que a gente não via. Imagina uma pessoa que nasceu numa cidade que só vê nuvem. Ela vai acreditar que tem estrela? Não, ela nunca viu. Ela precisa o quê? Que venha um vento, tire a nuvem e ela fala, pô, tem estrela aí mesmo. Então, nós estamos descobrindo coisas que a gente não sabia que existiam. A nova era é isso, é inserir esse conteúdo. O que é coisa que eu descobri, coisa que eu não sabia que existia? É saber que a sua intenção, mais o seu sentimento, então o que a minha mente pensa, mais o que eu sinto, transforma qualquer coisa. Qualquer coisa. E transforma e realiza coisas. Então, as janelas de oportunidade, que são esses portais, é quando eu alinho o que eu quero com o que eu sinto. Então, a Anubis fala assim, eu quero ser feliz. Então, eu preciso sentir a felicidade dentro de mim. Eu preciso viver a felicidade dentro de mim. Como que eu vou ser feliz se eu não tiver dinheiro, Cláudia? Ferrou, dinheiro é recurso, dinheiro é como. Não interessa como. Interessa que assim, você fecha o olho e você vê... Eu gosto de falar em riqueza. E riqueza, tudo porque bem. Riqueza envolve muito mais que o dinheiro, né? Quando você fecha o olho, que você se vê feliz dentro da Anubis, você fecha o olho, você vê o quê? Todo mundo integrando, todo mundo interagindo com a sua verdade, confiante, contando o caos. Isso não importa, você não está preocupado, porque os recursos eles vão estar para permitir que aquilo aconteça. Então, dentro da meta, para o ano que vem, o que é que você... Dá tempo, tá? Vai ter um portal agora dia 21, que a gente está entendendo, olhando para as nossas sombras. As nossas sombras evidenciam o nosso medo, né? O que é que você efetivamente quer? Vamos pensar assim, primeiro você tem que pensar em você. Lembra do exemplo do lago? Eu tenho que estar em equilíbrio para que eu possa sustentar o equilíbrio em volta do meu entorno. O meu entorno pode ser familiar, o meu entorno pode ser profissional, dos meus amigos, mas eu preciso estar em equilíbrio. Essa não é uma visão egoísta, certo? Porque uma vez que você está em equilíbrio, a pessoa fala, você está preocupado com você, né? Uma vez que eu estou em equilíbrio, eu também gero equilíbrio para o meu entorno. Tá, aí você pensou em você, aí pensa no seu setor, CRH, por exemplo, se você tem equilíbrio, você vai poder segurar a onda de quem perdeu o pai, de quem perdeu a mãe, de quem está se separando, de quem está com filho com problema, tá certo? Aí você segura essa onda. Na hora que você segura, vamos dizer o seguinte, você chega eu sou RH da sua empresa, tá certo? Da sua empresa não, da empresa que você trabalha. Você tem um baita de um problema. Se você chega pra mim e eu pego o meu baita do problema, os dois problemas evidenciados, coitado do Luan que chegou aqui que vai pegar a rebordosa. Se eu tô em equilíbrio, eu vou falar assim, pô, Jalose, vem cá, eu vou te acolher.
né? Eu acolho a sua dor, eu não me contamino com a sua dor, mas eu posso ser empático com ela. E aí, você em equilíbrio, eu em equilíbrio, os dois podem estar ferrados, mas nós dois em equilíbrio vamos sustentar a onda dele, que acabou de se separar e está entrando num processo depressivo. Então, é uma rede de sustentabilidade, é uma rede de conexão, é uma rede que vai se sustentando, sabe? E que vai promovendo, fazendo com que essa meta que nós estabelecemos, independente de eu conseguir fazer 4 visitas ou não, eu sei que eu estou atingindo o meu objetivo, o meu propósito, que é transformar. E se eu estou atingindo o meu propósito, a minha missão, que é vender, os recursos eles vão entrar. Então eu inverto a cadeia, eu inverto a lógica do sistema. Eu passo a dizer assim, olha, como eu estou feliz, como eu estou bem, automaticamente tudo aqui vai acabar. Não é automaticamente, plim, aconteceu. Óbvio que vai dar muito trabalho. Até porque nós temos que vencer primeiro os nossos desafios internos, né? Tá bom. Gente, olha, tá? Considerando aí a nossa conversa, né, de hoje, né, eu acho que fica muito claro o quanto a gente tem que ter tranquilidade, pausa e muito amor no coração para atingir os nossos objetivos, né? Uma das formas de você fazer isso, de fazer a pausa, né, finalizando aqui, né, a gente tem 2 coisinhas por fazer aqui, né? Esse é o livro da Cláudia, né, que eu acho que vai ajudar a pessoa a cumprir as suas metas, né, também, né? Gostaria que você fizesse um breve comentário sobre o livro, para a gente aqui estar finalizando, né, a nossa entrevista. Então, esse livro, ele conta um pouco da minha experiência. Eu, embora seja uma pessoa extremamente arara e muito intuitiva, eu sempre briguei muito com a minha intuição. Eu sempre buscava ser uma pessoa muito mais pragmática, exatamente porque como eu tinha muito componente intuitivo aéreo, eu buscava ser uma pessoa mais pragmática, então eu negava muito da minha intuição. Eu corria da minha espiritualidade, não espiritualidade religião, mas espiritualidade essência, né? Mas era tão forte na minha vida, tão forte, e eu briguei tanto, e eu vivi algumas experiências um tanto quanto inusitadas, outras desafiadoras. E esse livro, eu tive a intuição de escrever esse livro porque eu conto como foi esse processo. E o quanto que a minha briga comigo mesma me ajudou a evoluir, me ajudou a crescer e a confiar em mim. Então, por exemplo, hoje, quando eu estou aqui trazendo uma perspectiva completamente diferente de olhar para uma organização, pode ter certeza que muito do que está aqui conta de como isso me fortaleceu para estar levando essa mensagem. Então, esse livro tem o depoimento das pessoas que têm lido, né? Assim, olha, me ajuda muito a ter coragem para enfrentar os meus desafios, independente deles estarem linkados para atingir as metas. Para atingir as metas. Então, pronto, é o comercial, mas é nesse sentido mesmo, é do meu coração, tá? Tá bom, então. Eu quero agradecer, antes de você, que aí você já fecha, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Isso faz parte da minha meta para o ano de 2020, de verdade, é poder levar essa fala. Uma coisa que eu aprendi, que eu queria deixar de registro aqui, né? Tudo que é muito combinado comigo não funciona, assim, eu gosto porque é o meu jeito de ser, e eu neguei muito esse meu jeito de ser, porque eu achava que tinha que ser daquele jeito que é. Então, assim, aí a gente vem, Gelasio funciona assim, tem um script, né, vai lá e tal, é o jeito dele de ser. E aí, quando eu acolho o meu jeito de ser, eu consigo fluir e dizer o que eu penso, e impactar, e transformar, né? Porque eu falo do meu coração, então a minha intenção transforma. Então, eu queria fechar dizendo para quem está nos ouvindo, confia em você. Qual é o seu jeito de ser? O seu jeito de ser é o jeito perfeito, é o jeito que você escolheu lá em cima antes de encarnar, para você ser o melhor, para você poder evoluir. E aí se você fica brigando que você tem que entrar no jeito padrão de que todo mundo fala que tem que ser, muitas vezes você não cumpre com o seu propósito, tá? Então, quando eu começo a falar, que começo a tentar colocar e eu não consigo fluir, não sai.
esse é o meu jeito. Qual que é o seu jeito? O seu jeito vai fazer com que você atinja a meta de 2020. 2020 vai cobrar de você a sua verdade. Qual é a sua verdade? Então, assim, muita gratidão, porque para mim foi muito importante esse start. E que em 2020 a gente tenha muita coragem para ser verdadeiro e confia que nós estamos, a partir do ano de 2020, eu estava falando isso semana passada, meu coração, quando eu falo meu coração chega vibra, 2020 nós vamos começar a viver bem, nós vamos começar a viver o amor. Para muitas pessoas vai ter que passar por um processo de dor, fato, mas a frequência que o planeta Terra está vibrando a partir do ano que vem é uma frequência de muito mais luz. Então aproveita essa luz e se transforma, porque vai ser muito amor. Gente, né? O que eu posso dizer aqui, para encerrar esse nosso encontro, é dizer que a gente tem que agora fazer aqui uma pausazinha, né? A gente tem que respirar, né? E poder pensar sobre aquilo que a gente acabou de ouvir, né? Para poder multiplicar, né? Amor, acolhimento, né? E principalmente saber que a gente veio aqui para ser feliz, para nos curar, para fazer com que os outros sejam felizes, né? E essa produtividade ela tem que ser elemento meio e não destruir aquilo que é o nosso verdadeiro objetivo, né? Voltamos em 2020, assim desejo para vocês todos, né? Um Feliz Natal, né? E um excelente, ok? O Elton tá parabenizando a Cláudia pela live. Elton Cerqueira. Elton, lindo! Você esteve aqui brilhando no nosso último encontro, né? E eu fico muito feliz, né? Porque você trabalha essa energia fortemente. Um abraço a todos, a Liberty Seguros. Obrigada, Elton. Tchau, tchau. Tchau, gente.